queria trazer um ponto dessa questão da autenticidade, né? Porque falando da vida da Rita Lee, a gente também volta a olhar para a nossa nesse ponto da autenticidade. A autenticidade é uma busca dentro da psicologia, quando a gente fala do cuidado com a saúde mental. Ainda que a gente se considere como um ser de essência, que tenhamos ali essências em comum, a gente fala de uma autenticidade que depende de uma busca individual, né? E a gente está ressaltando aqui esse lugar autêntico que a Rita Lee ocupou na vida dela. E talvez o meu primeiro olhar ele tenha sido muito voltado mesmo para as questões sociais envolvidas na construção da autenticidade dela, porque talvez seja um olhar também muito presente hoje na minha clínica, que eu vejo que o movimento autêntico, ele não pode se explicar num movimento exclusivamente de dentro para fora. Não é um mero detalhe a Rita Lee ter uma estrutura familiar, financeira que permitisse que ela fosse autêntica. A gente esbarra muito nisso numa construção de um caminho saudável, assim, em histórias particulares, de não dar para ser autêntico para você cumprir determinados compromissos sociais que garantam a sua sobrevivência. Então, essa questão financeira na vida da Rita Lee não é um mero detalhe. Essa autenticidade dela teve uma base importante que permitiu que ela vivesse, né? E hoje em dia eu vejo que a desigualdade, as questões políticas que a gente enfrenta, tudo isso interfere na saúde mental. E a gente localizando o nosso tempo aí nessa geração. Se a gente se perguntar, então, né, talvez estou anos-luz da minha autenticidade em comparação à Rita Lee, é muito importante a gente fazer essa contextualização também, né? É um grande privilégio poder ter uma estrutura financeira que te coloque num terreno mais fértil para a sua autenticidade. Sem Eu sombra de concordo, também me dúvidas. chamou a atenção esse ponto, e eu penso que, para além da questão da questão financeira, de ter uma família que, de certa forma, respeitou essa busca que ela teve para aquilo que era a paixão dela, que era a música, e, enfim, deu o apoio quando ela precisou, talvez não da forma que ela gostaria desde o princípio, mas depois é, reconheceu e acolheu ela nessa busca dela. Eu acho que a parceria, como já foi falado aqui, a parceria que ela estabeleceu com o Roberto, que com certeza foi o esteio da família enquanto ela se dedicava para a música e estava às voltas com a questão das drogas e do álcool. Então, eu penso que isso também, com certeza, fez diferença para a questão dos filhos, o apoio que ela teve da Balu e da Caru, com certeza, assim, são muitas mulheres que estavam na retaguarda para que ela conseguisse sair daquela posição da mulher tradicional daquela época e conseguisse desbravar esse espaço que ainda não estava tão aberto, tão disponível, né, para as mulheres na Uhum, época. Então, eu acredito que isso também contribuiu, fez parte uhum. do contexto, e eu acho que ela foi como que eu faço? Muito sincera, muito transparente, de ter feito, porque a gente tem que ter em mente isso, que é ela que escreveu, então, lógico que tem a maneira como ela quis ser representada também, né? Uhum. A maneira como ela quer ser vista e lembrada. Eu achei muito justo ela reconhecer isso e colocar isso no livro também, né? Vocês sabem que quando eu comecei a ler, eu tinha uma. Você tem uma visão da Rita Lee, né? Que é aquela artista que você conhece, tá, 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 tá. Você sabe que quando eu terminei de ler, eu falei, o que me pegou, eu acho que eu li como a tia Letícia. Eu saí, a única coisa que eu refleti, não refleti nada, não refleti sobre droga, não refleti, nada. A única coisa que eu tirei daquilo ali é como é libertador ser você, com tudo, seus defeitos, suas qualidades. O mais legal é ser, sabe, tipo, ela não teve. Eu lendo até assim, ela contando lá da família, dos pais, com a capacidade dela de ser ela, ou de ser elas, né? Porque ela foi várias, né? Ela foi uma artista, ela foi mãe, ela foi vó, ela foi esposa, ela foi amiga,
Porque eu sempre fico pensando, né? Porque o José Renato que está lá no escritório não é o mesmo que está aqui tomando café, que está com vocês, não é o mesmo que está num restaurante numa reunião de negócios, não é o mesmo que está lá com a minha mãe, não é o mesmo que está com o Marlúcio, meu namorado. Eu acho que ela foi ela mesma, sabe? Foi o maior, o que mais me pegou. Não me pegou o relacionamento dela com a relação dela com as drogas, a forma, o humor me pegou, porque eu levo muito a minha vida desse jeito, então a minha terapeuta falou que eu preciso até tratar isso, porque as coisas acontecem comigo, eu falo para ela assim, e dou risada, o meu chefe me mandou a puta que pariu, eu falo, eu falo, gente, e acho que isso dela ser ela, sem medo, até nas fofoquinhas, sabe? Ela, ela falar lá das amigas, das cantoras sapatas, dos gays, né? Ela tem lá um menino, um vizinho que faz festas e ela acha aquilo fantástico, né? Eu achei aquilo a naturalidade que ela lida com o diferente é muito bom. E isso é que tem que. Isso que é a graça da vida dela. Então, a capacidade dela ser ela e a capacidade dela de lidar com naturalidade, com a diferença, com um humano diferente. Eu acho que isso, talvez, para mim, é o que mais me pegou. A capacidade que ela tem de lidar com o diferente. É o que acho que a tia Letícia falou, sabe? Ela tá pouco se lixando. É gay, é sapato, tá bom. Ela não precisava se envolver com aquilo, porque o diferente para ela era natural, sabe? O que pensavam dela ou que ela pensava dos outros era natural. Eu acho que é isso. O que eu mais gostei. Eu vi as discussões de todos vocês, mas o que mais me pegou foi isso. Fazendo um comentário autorreferenciado, Zé, eu, eu, eu tenho entendido que, de fato, toda escolha na vida tem seu custo, tem os pontos positivos e negativos. Qualquer que sejam as suas escolhas e sua postura, tem ganhos e tem perdas. Agora, se toda escolha tem ganhos e perdas, por que não ser eu, né? Se eventualmente nesse caminho Zé Renato não vai gostar de mim como eu verdadeiramente sou, ao mesmo Aí tempo, só entra o negócio, você está disposta a pagar o preço. Por isso que ex todo mundo muitas vezes dá para trás. Porque exatamente. você paga preço alto, e ela pagou, como a né? Mas eu acho que eu não eu entendo assim, a gente naturalmente é as coisas, ela era natural, acho que ela não se esforçava para ser assim ou assado. É porque Era, eu tenho né? aprendido que assim, o preço de ser eu é muito menor de qualquer outro preço. Vou pagar o Eu não preço, sei se mas vou ela tinha as bancar, coisas porque. de forma consciente, nem acho que devesse ter. É a gente assim, ser, ó que maravilha, eu gostava assim, ser, né? Mas paga-se, né? Todo mundo paga, né? Porque todo mundo é constantemente julgado. Se fez, se não fez, se falou, se não falou, se assumiu, se não assumiu. A gente tem um dedo na frente o tempo inteiro, para qualquer coisa que a gente faça. E esse julgamento, né, ele é visto como a forma que a gente se constitui. Quando eu trago, né, uma opinião sobre alguém, quando a gente manifesta, antes de tudo a gente está falando mais sobre a gente, né? É, Porque foram uma mesma obra aqui e pontos de vista diferentes. E é para é, ser assim, né? Composta por partes mesmo. exatamente. Então, isso nos localiza muito também na nossa história, né? Por exemplo, essa autenticidade ali da Rita Lee, talvez era o que as mulheres naquela época mais precisavam, que elas tinham de menor referência. Hoje, Exatamente. a gente já tem outras mulheres que representam. Então, a Rita Lee para a gente é mais uma, mas naquela época ela era a única, ela era Gente, ela a abriu um representação. monte de coisa. Você fazer uma Exato. letra naquela época em que você fala de menstruação, tem umas coisas assim que parecem uma bobagem hoje, né?
mas que era uma coisa que ninguém tocava, né? Ela foi uma mulher Uhum. revolucionária para as mulheres da época, né? Uhum. Sim, Então, é por isso que a gente tem que botar a pessoa no seu tempo, sim. para a gente É, ter um mínimo de entendimento. Se a gente tira ela daquela, você tira a essência da, porque a gente é o tempo que a gente vive, né? uhum. Todos nós a gente reflete, né? Se a gente tem que ler com essa consciência.